fazendo parte deste culto evangelístico. Quero parabenizar os irmãos por esta tão nobre tarefa que Deus confiou a cada um de vocês, a cada um de nós, amém? Eu quero ler apenas 2 versículos da palavra de Deus que se encontra no livro dos Salmos. Salmo de número 72 e o versículo de número 12 e de número 13, que nos diz assim: porque Ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito, e salvará a alma dos necessitados. Amém? Meus amados senhores e senhoras, nós acabamos de ler para vós outros uma profecia do salmista Davi. E nesta profecia ele faz referência à pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e na sua missão sobre a terra, de trazer a paz e a salvação a todos os homens. Sabemos que Deus, pela sua infinita misericórdia, mandou a este planeta o seu Filho Jesus Cristo, que nasceu por obra e graça do Espírito Santo, através de uma jovem chamada Maria, a mesma que se resguardou para servir a Deus, e na sua pureza, Deus então a escolheu para que no seu ventre viesse o seu único Filho Jesus Cristo, o qual, vindo ao mundo, foi perseguido pelos homens. Crianças foram assassinadas quando procuravam Jesus para destruir-lhe a vida. Porém Deus o guardou, pois Jesus Cristo é a única esperança para a humanidade. O profeta Davi, na sua visão profética, diz os 3 tipos de agir de Cristo na terra. Primeiro diz: porque Ele livrará ao necessitado quando clamar. Aqui vemos a profecia bíblica trazendo para nós a maneira pela qual Cristo seria o resgatador, o libertador das pessoas necessitadas. Vivemos numa época, em pleno século 21, quando as pessoas vivem mais do que nunca necessitadas de Deus. Quando as pessoas, ouvindo o som desta microfonia desta manhã, talvez deitada na sua cama, talvez fazendo café da manhã, quem sabe você no quintal da casa, você está ouvindo esta pregação e talvez você pense na sua alma: será que Deus tem uma palavra para mim? Sim, Deus tem uma palavra para você. A Bíblia diz que Jesus livrará ao necessitado quando clamar. Não importa quem seja o necessitado, seja religioso ou não, que creia na Bíblia ou não, que acredite em Deus ou que não acredite, mas se os seres humanos, na sua necessidade de clamar a Deus, pedindo por misericórdia, nas necessidades do homem, Deus se faz presente, pois faz parte da natureza divina socorrer o homem necessitado. Necessitado de quê, pastor? Necessitado de paz.
necessitado de salvação, necessidade de cura para o corpo físico. Talvez seja uma mulher que foi diagnosticada com uma enfermidade que os médicos podem dizer que não há cura. Talvez uma mãe aflita porque o marido foi embora. Talvez um filho aflito porque os pais estão pensando em se separar. Talvez um casal aflito porque seus filhos estão sendo levados ao poço mais profundo dos nossos dias, que é a bebida e as drogas. Não importa a situação, mas se o homem e a mulher clamar a Deus, a Bíblia diz, e Ele livrará ao necessitado quando clamar. Esteja onde você estiver, senhora, seja você religioso ou não, clame a Deus, unicamente ao Senhor Jesus Cristo, e Ele trará para você um grande livramento na sua vida e na sua história. Ainda diz a palavra do Senhor, Ele livrará o necessitado quando clamar e ao aflito. Hoje estamos vivendo dias de grande aflição. Aflições por causa das pandemias, aflição por causa da gripe que está se alastrando nas cidades do Piauí, no Maranhão, e as pessoas com a idade já avançada, ou pessoas com a imunidade baixa, estão preocupadas e aflitos com medo deste vírus gripal que se alastra. Conta-nos que São Luís do Maranhão, por exemplo, pessoas estão morrendo, e por conta disso surge uma aflição no coração do homem, no coração de uma mulher. Mas a Bíblia continua dizendo que Jesus dará livramento às pessoas aflitas quando elas clamarem a Deus. E ainda diz, Ele dará livramento ao necessitado e ao aflito, e àquele que não tem quem lhe ajude. E essas são as situações que todas as famílias passam. Quantas pessoas depressivas, e não tem uma crise pior do que a crise da depressão nesses últimos dias. E quantas pessoas que não têm quem lhe ajude, vai ao médico, ao psicólogo, ao psiquiátrico, se enche de medicações, mas a situação não muda. Quantas pessoas desempregadas, às vezes passando necessidade dentro de casa, olha para um lado e olha para o outro e não encontra quem lhe ajude. Quantas pessoas desesperadas, quantas pessoas angustiadas, quantas pessoas aflitas, porém a Bíblia continua dizendo que Cristo Jesus dará livramento para aqueles que não têm quem lhe ajude. Portanto, todas as nossas necessidades, se nós entregarmos nas mãos de Deus, Ele virá ao nosso socorro. Você não precisa continuar sofrendo com o vício que está destruindo a sua paz, sua saúde e acabando com a sua família. Você não precisa continuar sofrendo, procurando os orixás para trazer para você alguma resposta. Não, Jesus Cristo é a resposta para o homem, para a mulher, para o jovem, para a família que está aflita. Portanto, senhores e senhoras, eu dou-lhes um conselho nesta manhã. Você que está ouvindo a palavra de Deus, mesmo deitado na sua cama, procure no dia de hoje uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Vá com a sua família ouvir a palavra de Deus, pois Deus tem solução para todos os problemas,
para todas as pessoas, em todas as ocasiões. Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo, o único Filho de Deus.